Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui de volta, mais uma vez retomando o nosso tema Direitos da Personalidade. Apenas a título de revisão, lembro aos senhores e às senhoras que em nosso encontro anterior nós conceituamos direitos da personalidade como direitos inerentes à pessoa humana. Direitos que vão compor a dimensão essencial da pessoa, servindo como pressupostos de sua existência e dignidade. Este é o conceito de direitos da personalidade. E vimos também que esses direitos, eles vêm orientados por duas características fundamentais: a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade. Primeiramente, os direitos da personalidade são direitos intransmissíveis, direitos que não podem ser transferidos a outrem. Lógico, o sujeito não vai poder ir para o jornal e anunciar a venda de um dos seus rins. Os direitos personalíssimos, eles não podem ser cedidos a terceiros. São direitos intransmissíveis. E, além disso, os direitos da personalidade são também irrenunciáveis. O sujeito não pode abrir mão de sua investidura. Seria inconcebível, por exemplo, um cidadão ir ao médico e dizer: doutor, o senhor pode amputar meu braço? Não seria legal, né, pessoal? Então a ideia é que realmente a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade operam como características fundamentais dos direitos da personalidade. Lembrando sempre que essas duas características em questão podem ser relativizadas, podem ser abrandadas pela lei. Daí dizer o artigo 11 do Código Civil. De acordo com o artigo 11, que nós já vimos, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. De sorte que a irrenunciabilidade e a intransmissibilidade podem ser relativizadas através de exceções legais. Tranquilo. Passemos agora à análise da tutela dos direitos da personalidade. Vamos ver como é que a legislação protege e resguarda esses direitos. Acompanhe na tela. Nós temos, basicamente, duas formas principais de tutela. A tutela pode ser preventiva ou repressiva. Temos a tutela preventiva e a tutela repressiva. O que seria tutela preventiva, hein, pessoal? Tutela preventiva é aquela tutela que busca evitar a consumação de um dano. Seu objetivo é esse: evitar a consumação de um dano. Então imagina que o sujeito se veja ameaçado de sofrer um dano, um atentado a direito personalíssimo seu. Ora, a fim de evitar que este dano se consume, ele se dirige ao Poder Judiciário e solicita uma tutela preventiva. A título de exemplo, nós temos um figurão da nossa administração pública que ele tem um olho para cima e o outro para baixo. Eu não vou citar o nome dele por uma questão ética, mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Deficiente físico. Ele recentemente, ele foi preso na Operação Lava Jato, que investigou os desvios ocorridos lá na Petrobras. Ele foi preso. Lembro que no Carnaval de 2015, houve uma fábrica de máscaras carnavalescas que preparou, né, um protótipo da máscara do server, aliás, do sujeito que eu estou falando, né? Esquece. A máscara com a deficiência física estampada. E quando ele soube que o seu rosto, em suma, a sua imagem, iria ser objeto de troça carnavalesca, o que foi que ele fez? Entrou com um requerimento judicial para que a comercialização das máscaras fosse proibida. As máscaras já tinham sido fabricadas, mas ele conseguiu na justiça evitar a sua comercialização. Então percebam,
A fim de evitar a comercialização, ele lançou mão de uma tutela preventiva. Ele conseguiu, com isto, evitar o atentado ao seu direito personalíssimo de imagem. Estão percebendo? Então, a tutela preventiva tem essa finalidade. Ela evita a consumação de um dano. Mas, professor, e se o dano já foi consumado? E se a pessoa já sofreu a agressão aos seus direitos personalíssimos? Aí, meu amigo, nada mais resta a não ser buscar a tutela repressiva. Joga na tela. Essa segunda tutela aqui de baixo, tutela repressiva, ela busca reparar o dano que já foi consumado. Se o dano já foi consumado, tutela repressiva, que na prática se perfaz através de um pedido indenizatório. A vítima vai à justiça e pleiteia uma indenização. Indenização esta que vai cobrir os prejuízos que ela sofreu. Então, nesse ponto, se consubstancia uma tutela repressiva. Estão percebendo? Então, tutela preventiva previne a ocorrência do dano. Tutela repressiva, ela busca uma indenização pelo dano que já foi consumado. Vamos conferir juntos o que diz o artigo 12 do Código Civil a respeito. Olha lá, artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O artigo começa falando, olha só, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. Essa partezinha inicial, né, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, traduz a tutela preventiva. A vítima vai à justiça e exige que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade. Aí na sequência o artigo fala, e pode também reclamar perdas e danos. Essas perdas e danos correspondem a uma indenização, o que consubstancia na prática a tutela repressiva. Tutela repressiva. A vítima se dirige ao judiciário a fim de ser ressarcida pelos danos, pelas perdas e danos sofridas. Tranquilo. Uma pergunta importante que os concursos costumam fazer ao candidato. E se a pessoa que foi atingida em sua honra já tiver falecido? E se o ataque for direcionado à memória pretérita de uma pessoa morta? As pessoas podem falar de quem já morreu? Podem lançar achincalhes ao nome de uma pessoa morta? Essa é uma questão que merece aprofundamento. Olha só, pessoal. Quando a pessoa morre, a sua personalidade acaba. A sua personalidade expira. Entretanto, todos os atributos personalíssimos do morto, seu nome, sua imagem, sua honra, são transferidos aos seus familiares. É como se falar mal da pessoa que já morreu, na prática, fosse atingir a honra dos familiares vivos. Gente, se você falar mal do meu avô, que já está morto, eu vou até você, meu amigo, e vou tomar satisfação, viu? Vou tomar satisfação. Porque eu tomo as dores do meu avô. Estão percebendo? Então, é uma agressão muito forte à honra dos familiares falar mal de uma pessoa que já morreu. É por esse motivo, por essa razão, que o nosso Código Civil, no mesmo artigo 12, em seu parágrafo único, ele abre legitimidade para que os familiares entrem com as medidas judiciais cabíveis. As medidas judiciais podem ser tomadas pela família. Agora, quem da família vai poder entrar com a ação? Está lá no artigo. Confere comigo. De acordo com o artigo 12, parágrafo único, está lá, ó. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente
ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. O cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o quarto grau. Então raciocina. O primeiro familiar legitimado para ingressar com a ação é o cônjuge sobrevivente. O cônjuge, ele vai poder tomar as medidas judiciais cabíveis. Mas além do cônjuge, também podem entrar com a ação os parentes em linha reta. Parentes em linha reta, quem são eles? Os ascendentes e descendentes. Ascendentes e descendentes consideram-se parentes em linha reta. E, finalmente, também vão poder entrar com a ação os colaterais até o quarto grau. É aqui que entra a análise interpretativa da norma. Muitos alunos meus decoram um artigo. Decora lá, né? Cônjuge, parente em linha reta, colateral até o quarto grau. Aí, quando vai se confrontar com a prova do concurso, ele vai perder questões extremamente simples. Porque vai que a questão do concurso fala do primo, né? Se a pessoa morreu, o primo pode entrar com ação? O aluno que decorou o artigo não vai saber a resposta. Ele não vai saber se primo é de primeiro, segundo, terceiro ou quarto grau. Então, decorar a lei não basta. É necessário, sobretudo, que se interprete o seu conteúdo, que se extraia o seu alcance. Quem são os colaterais até o quarto grau de que fala o artigo 12, parágrafo único do Código Civil? Gente, para entendermos melhor essa questão pertinente aos colaterais, devemos saber, primeiramente, o que são parentes colaterais, né? O que são parentes colaterais? Muito simples. Parentes colaterais são parentes que não descendem uns dos outros. Parentes que não descendem uns dos outros são, assim, colaterais. É o que acontece com o irmão, com o tio, com o sobrinho, parentes colaterais. E para contar os graus de colateralidade, gente, o procedimento é extremamente fácil. Joga na tela. Primeira coisa que você deve fazer é tomar como referência uma pessoa hipotética, X. Tomou como referência essa pessoa, você vai desenhar a árvore genealógica dela. X tem pai, X tem avô, essa árvore vai até o infinito, bisavô, trisavô, tetravô, até o infinito. Na sequência, iremos puxar dessa árvore o que eu chamo de galhos familiares, né? Os galhos familiares. Se esse pai tiver um filho, o que é que o filho do pai vai ser de X? Vai ser irmão, né? Irmão. Filho de pai é irmão. Se esse pai tiver um irmão, o que é que o irmão do pai será de X? Tio. Irmão de pai é tio. Observem que eu estou sempre tomando como referência X, né? Lá em cima, o pai de X, o avô de X. Aqui do ladinho embaixo, ó, o irmão de X, um pouco mais em cima do ladinho, o tio de X. E se esse tio tiver um filho, o filho do tio vai ser primo de X. Primo de X. Então, estamos aqui diante dos parentes colaterais, o irmão, o tio e o primo. Para fazer a contagem, basta sairmos de X, subirmos ao primeiro ancestral comum e depois descermos para o colateral, né? É sair de X, subir ao primeiro ancestral comum e depois descer para o colateral. Então eu quero contar o parentesco que liga X ao seu irmão. Olha só, eu saio de X, subo ao primeiro ancestral comum, que é o pai, depois eu desço para o irmão, né? Quantas setinhas eu fiz, hein? 2 setinhas, né? Estou vendo aqui 2 setinhas? Então, irmãos são colaterais em segundo grau. Segundo grau. Perfeito. Vamos agora contar o parentesco entre X e o tio. Mais uma vez, iremos sair de X, iremos subir ao primeiro ancestral em comum, olha, sobe para o pai, não deu, sobe para o avô, e agora desce para o tio. Quantas setinhas tem aqui?
3 setinhas. Então, tios e sobrinhos são colaterais em terceiro grau, né? Terceiro grau. Tios e sobrinhos. Vamos agora contar o parentesco que relaciona X ao seu primo. Mais uma vez. Olha só, sai de X, vai subindo. Sobe ao primeiro ancestral comum, subir para o pai, agora eu vou subir para o avô, e na sequência desce para o primo. Desce para o tio e desce para o primo. Quantas setinhas? 4. Então, primos são colaterais em quarto grau. Então, para quem nunca entendeu essa matéria, é simples. Irmãos são colaterais de segundo grau. Tios e sobrinhos são colaterais de terceiro grau. Primos são colaterais de quarto grau. Qual a dificuldade, pessoal? Então, aqui estão os parentes colaterais até o quarto grau. Simples assim. Logo, em se tratando de morto, a legitimação vai competir ao cônjuge sobrevivente, aos parentes em linha reta, que são ascendentes e descendentes, ou aos colaterais até o quarto grau, que são os irmãos em segundo, tios e sobrinhos em terceiro, primos em quarto. Ficou fácil? Beleza. Vamos agora dar sequência ao assunto, abordando o tema dos atos de disposição do próprio corpo, um tema importantíssimo que pode pintar na sua prova. Atos de disposição do próprio corpo. Gente, a discussão aqui é a seguinte. Até que ponto, até que limite será dado ao ser humano praticar atos que envolvam disposição corporal? Pode a pessoa dispor do seu próprio corpo? Sob certas circunstâncias, sim. O cara pode fazer uma tatuagem. A mulher pode fazer uma lipo. Homens também, né? Homens também fazem lipo. É possível que a pessoa faça redução de estômago. Certas modelos, para ficarem mais esbeltas, elas amputam as costelas flutuantes. Eu nunca vi nenhum problema com esses atos. Agora, se eu fosse ao médico hoje e falasse para ele, doutor, por favor, ampute meu braço. Aí seria crime, né? Crime de lesão corporal consentida. De sorte que existe um limite entre os atos de disposição corpórea permitidos e aqueles que devem se considerar proibidos pela lei. Até que limite a pessoa pode dispor do seu corpo? Essa é a grande pergunta que eu lanço a vocês que me assistem. Até que limite a pessoa pode dispor do seu corpo? Gente, de acordo com o Código Civil, vão existir duas hipóteses proibitivas dos atos de disposição corporal. Né? Duas hipóteses que vão lançar proibição de atos de disposição corpórea. Vejamos elas. Vou colocar aqui, atos de disposição do próprio corpo ficou feio, né? Hipóteses proibitivas. Gente, as hipóteses que proíbem a disposição corpórea são duas. Primeira hipótese é quando essa disposição implicar diminuição permanente da integridade física. Diminuição permanente da integridade física. A segunda hipótese é quando implicar
contrariedade aos bons costumes. Diminuição permanente da integridade física ou contrariedade aos bons costumes. Então, na sequência, a primeira hipótese proibitiva de atos de disposição corporal se revela na diminuição permanente da integridade física. Diminuição permanente da integridade física. Por exemplo, eu chegar para um médico e pedir para que ele ampute meu braço, ou para que ele arranque meu olho, ou para que ele corte meus dedos, né? São atos proibidos. Porque não pode a pessoa, em sã consciência, praticar atos que envolvam disposição corporal capazes de acarretar diminuição permanente de sua integridade física. Agora, e se um modelo vai ao médico e pede para que o médico ampute as costelas flutuantes? Essa retirada das costelas flutuantes vai gerar na prática diminuição permanente da integridade física da modelo? Entendo que não. Como não? Gente, de que servem as costelas flutuantes? Serve para quê aquele negócio, hein? Para nada. Essas costelas, elas não sustentam a coluna vertebral, elas não estão presas ao osso externo. De sorte que as costelas flutuantes em si não têm qualquer serventia relevante ao organismo. Elas podem ser perfeitamente amputadas sem qualquer prejuízo à pessoa. É como cirurgia para remover apêndice. Se a pessoa tem apendicite, vai lá e tira o apêndice. Para que serve o apêndice? Para nada. Apêndice, eu aprendi foi isso, né? Só serve para dar apendicite. Então tira essa porcaria logo. É uma cirurgia legalmente aceita. Como também, né? Uma cirurgia de lipoaspiração é para retirar as gorduras. De que servem as gorduras? Para nada, né? Tira essa, quanto menos gordura você tiver, melhor, meu amigo. De certa maneira, esses atos de disposição corpórea não vão reduzir a integridade física da pessoa. Não reduz a integridade física tirar as costelas flutuantes, fazer lipoaspiração, extrair o apêndice, nada disso vai reduzir a integridade física da pessoa e, consequentemente, os atos passam a ser legalmente permitidos. Agora, se ficar caracterizado que o ato de disposição do próprio corpo trouxe diminuição permanente à integridade física da pessoa, fatalmente vai incidir a proibição legal. A lei vai proibir esse tipo de disposição corpórea. Perfeito. A segunda hipótese proibitiva do artigo, joga na tela, é quando o ato de disposição corpórea envolver contrariedade aos bons costumes. Contrariedade aos bons costumes. Veja que noção vaga essa, né? Bons costumes. O que são bons costumes aqui? Pode muito bem não ser na África. Eu soube, inclusive, que lá na África existe uma tribo, a tribo dos samburais, que toda vez que nasce uma menina, a pobre menina é levada a um feiticeiro que faz uma cirurgia com pedra quente, cirurgia de amputação clitoriana. Gente, o sofrimento dessas meninas é absurdo. São recém-nascidas. E já vão ter seu clítoris retirado, né? Com pedra quente. É uma prática bárbara, selvagem, lamentável, porém aceita naquela cultura. Se fosse um pai realizar esse procedimento com sua filha aqui no Brasil, fiquem certos, esse cara ia ser linchado pela população. Ia ser linchado, porque essa prática não se coaduna com os nossos bons costumes. Ora, como moramos no Brasil, devemos condenar práticas contrárias aos nossos bons costumes, aos bons costumes brasileiros. E tudo que contrariar os bons costumes passa a sofrer a incidência da proibição legal. Em suma, a lei proíbe os atos de disposição do próprio corpo quando esses atos acarretarem diminuição permanente da integridade física ou contrariarem os bons costumes. Confere comigo o artigo 13 do Código. Tá lá, ó. De acordo com o artigo 13, nessa partezinha daqui, ó, é defeso o ato de disposição
do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Beleza. E antes que alguém me pergunte, mas Mário, o que dizer da cirurgia de mudança de sexo? Que os médicos chamam de transgenitalização. Né? Transgenitalização, cirurgia para mudar o sexo. E aí? Essas cirurgias são aceitas? São legalmente viáveis? Olha para o começo do artigo, que você vai encontrar a resposta. No comecinho do artigo ele fala, ó, na tela. Salvo por exigência médica. Salvo por exigência médica. É defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Então percebam, de acordo com essa parte inicial do artigo, se houver exigência de ordem médico-legal a que se promova o ato de disposição corpórea, esse ato pode e deve ser realizado. Ele pode e deve ser realizado. É o caso de um paciente que sofre diabetes e tem que amputar as extremidades, de uma pessoa que sofre uma gangrena e tem que amputar uma mão, um braço, de um paciente transexual que se sente na necessidade de amputar o seu bilau. O médico vai interpretar isso como necessidades psiquiátricas. Tecnicamente, a pessoa transexual ela se sente pertencendo ao sexo oposto. Né? O cara é homem, mas se acha mulher. Ou vice-versa, é mulher e se acha homem. A filha da Gretchen, recentemente, ela amputou os seios, né? Amputou, não, tirou lá a gordura dos seios e ficou com um tórax masculino. Né? E ficou um rapaz bonito, inclusive, hein? Um rapaz bonitão. O fato é que essas cirurgias de inversão sexual, de transgenitalização, mudança de sexo, retirada dos seios, das glândulas mamárias, enfim, são ditadas por exigências de ordem médica, que no caso da pessoa transexual tem a ver com a preservação de sua sanidade psicológica. Então, se você que me assiste é um transexual e quer mudar de sexo, fique à vontade. Procure um médico de sua confiança, explique para ele que você se sente na necessidade e faça a cirurgia e seja feliz. Tranquilo. Vamos agora aprofundar dentro dos atos de disposição corpórea a questão pertinente à doação de órgãos. Gente, nós temos duas possibilidades de doação de órgãos. Temos a doação inter-vivos e a doação causa-mortes. Na tela, por favor. Meus amigos, doação inter-vivos é a doação de uma pessoa viva para outra. Então, o sujeito ele deseja doar um de seus rins, deseja doar sua medula óssea, deseja doar sangue. Doação inter-vivos que não traz maiores discussões. A bronca é com a doação causa-morte, de uma pessoa morta. Esta objeto de regulamentação expressa pelo Código Civil. Gente, a doação causa-mortes pressupõe retirada de órgãos e tecidos de pessoa que já faleceu. E até que ponto a medicina pode intervir na retirada dos órgãos dessa pessoa? E se essa pessoa não tiver expressado sua vontade? Como é que fica a decisão do médico? Primeiramente, a doação causa-mortes, ela somente será aceita para fins científicos ou altruísticos. Na tela. Fins científicos ou fins altruísticos. O
que seriam fins científicos, hein? Fins científicos seria retirar os órgãos para a ciência, para pesquisas. Então o sujeito consente que seus órgãos sejam retirados para que sejam objeto de pesquisas em instituições universitárias, é o caso de fins científicos. E fins altruísticos têm a ver com transplante de órgãos. Os órgãos vão ser retirados para serem depois transplantados no organismo de outra pessoa. De sorte que a doação causa mortes somente será aceita para fins científicos ou para fins altruísticos. Lembrando sempre que o ato deve ser gratuito. Estamos aqui tratando de doação. Qualquer tipo de retribuição pecuniária por órgãos e tecidos passa a configurar crime. A nossa lei penal, particularmente a Lei 9434/97, considera crime o ato de comprar e de vender órgãos nesse país. Então, doação pressupõe sempre gratuidade. Beleza. A grande questão que se coloca é: como é que se vai extrair o consentimento de uma pessoa que já morreu? Né? Como é que o médico vai saber se aquela pessoa consentiu ou não na retirada de seus órgãos? Gente, na prática nós temos a prevalência do princípio do consenso afirmativo. Grava bem essa expressão. Princípio, na tela, do consenso afirmativo. De acordo com este princípio, todo aquele que consentir afirmativamente na retirada de seus órgãos tem que ter sua vontade respeitada. Se a pessoa, por exemplo, ela assinou um documento, colocou na sua carteira profissional que é doadora de órgãos e tecidos, que anue na retirada de seus órgãos, tecnicamente, essa retirada pode ser feita porque a própria pessoa consentiu. A própria pessoa consentiu em documento. Mas se a pessoa nunca tiver manifestado sua vontade, se a pessoa morreu sem nunca dizer se era ou não doadora de órgãos, aí quem decide são os familiares, né? Os familiares é que vão tomar a decisão. Mas o fato é que se o sujeito afirmativamente expressa sua vontade de doar órgãos e tecidos, essa vontade deve ser respeitada pelo médico, de acordo aqui com o princípio do consenso afirmativo. Tranquilo. E a mesma pessoa que consente afirmativamente na doação pode depois revogá-la. Pode depois revogá-la. Eu posso me declarar doador em documento e amanhã rasgar esse papel. Não quero mais ser doador. O ato pode ser revogado a qualquer tempo, ainda que firmado em cartório. Observa comigo o artigo 14 do Código Civil, na tela. De acordo com o artigo 14, está lá, ó. É válida, com objetivo científico ou altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Está aqui, a doação causa mortes. E no parágrafo único, o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo, o que assegura, portanto, ao titular o direito de revogar a doação que fez. Beleza? Então aqui encerramos mais este bloco.